Senador, os trabalhos legislativos lá em Brasília também terminam essa semana. O que está faltando lá para concluir os trabalhos legislativos deste ano? Não, nós temos muitas coisas ainda em andamento. Eu acredito que a gente deve entrar na próxima semana ainda com trabalhos e possivelmente o orçamento ainda vai ficar para 2022. Né? Deveria ser votado essa semana, não será, ou muito dificilmente será, e espero que a gente consiga concluir o mais rápido possível. A gente sabe que o orçamento é peça fundamental para a administração. Já está há uns 3 anos como senador. Chegando aos 3 anos. Completando 3 anos como senador. Qual foi o maior desafio nesses últimos 3 anos? O mais importante, sem dúvida nenhuma, foi o trabalho feito no auxílio emergencial. Quando a gente tem a crise da pandemia do Covid e a gente atua, eu tive a oportunidade de ser relator no Senado, a gente recebe um projeto do governo que atendia aproximadamente 20 milhões de brasileiros e a gente consegue entregar no final do processo uma legislação que atendeu 70 milhões de brasileiros, mais de 500 mil sergipanos. Então, esse foi a parte do trabalho que mais orgulha. Agora, claro, tem muita coisa que passa pelo Senado, é um volume muito grande de trabalho, e tudo aquilo que você faz lá tem uma grande repercussão, né, na vida das pessoas, na vida das empresas, no futuro do Brasil. Exige e deveria ter cada vez mais atenção das pessoas, porque a cada dia você faz lá uma votação que tem impacto na vida aqui na ponta. O senhor é pré-candidato à presidência da República? O senhor mantém essa certeza de que está pré-candidato? O partido do senhor já colocou oficialmente o seu nome como pré-candidato? Sim, a Executiva da Cidadania, por unanimidade, indicou meu nome. Agora, é muito claro que nós estamos num processo de construção de alternativas da terceira via. Isso tem sido avisado desde o primeiro segundo. Eu não sou candidato de mim mesmo, não tenho nenhum tipo de projeto individual. É uma construção que está em andamento e que só deve ter seu desfecho lá, enfim, em meados de março do próximo ano. E como fica aqui o estado de Sergipe? O senhor poderá também ser pré-candidato caso não vingue lá em Brasília essa terceira via, ou o seu nome como terceira via? O senhor poderá ser pré-candidato aqui no estado? Para mim, o importante é garantir que eu tenha qualidade, tanto em Brasília como em Sergipe. A gente precisa ter alternativas de qualidade na urna. E eu não sou o único nome que tem qualidade para fazer isso. No nosso grupo, você inclusive parlamentar aqui em Aracaju tem essa capacidade, vários outros. Eu acho que é uma construção coletiva que conversa com as pessoas, que escuta a sociedade. A gente recebe muito essa demanda pela candidatura em Sergipe, candidatura ao governo, e isso pode acontecer dentro de um contexto de muita conversa e de reconhecimento daquilo que é melhor fazer para o nosso estado, para as nossas cidades. O que é fato, e eu digo desde o primeiro dia de mandato, é que eu não posso negar nada para Sergipe, o estado que me deu tudo que eu tenho. Senador, o senhor teve grande destaque durante a CPI da Covid. Eu estou batendo essa bola, estou indo para Sergipe, para Brasília, para ganharmos tempo. O senhor foi grande destaque na CPI da Covid lá. O senhor acredita que ela surtiu algum efeito? Que fim levou o resultado da CPI? O principal resultado foi trazer o combate à pandemia para um patamar de ciência e seriedade. Né? A CPI serviu para dar voz aos cientistas, aos profissionais de saúde. Quando nós começamos a CPI, nós não tínhamos a garantia de contratação sequer das vacinas para 2021. Hoje nós já temos as vacinas contratadas de 21, de 22, a garantia de um fornecimento de vacinas através de fabricantes que são confiáveis e que são atendidos no mundo inteiro. Isso tudo é fruto da CPI. A responsabilidade pelos erros, ela não depende mais do trabalho dos parlamentares, ela depende da PGR, depende do judiciário. Mas para mim, sem dúvida nenhuma, o mais importante foi isso, tirar aquela camada de mentiras, de fake news, de desinformação, que atrapalhou muito o início do combate brasileiro à pandemia. O Brasil é o único país do nosso tamanho que tem um sistema de saúde como o SUS, que tem um histórico de campanhas de vacinação bem-sucedidas. Tanto é verdade que, na medida em que chegaram as vacinas, a coisa avançou, independentemente do governador, do prefeito, do presidente, o sistema pôde funcionar naturalmente. Agora a expectativa é que para 22 a gente tenha a quantidade de vacinas corretas. Existe uma falha que o governo não corrigiu ainda, que é no volume de testes. Os testes são muito importantes para poder medir algum tipo de variante que venha a surgir e entender como é que a pandemia continua circulando no nosso país. Isso, infelizmente, o governo não corrigiu a tempo, mas a gente vai estar cobrando, continuando essa cobrança e cuidando de outros aspectos da pandemia, especialmente hoje o social e econômico. Mas durante a CPI, o senhor sabe que aqui no estado de Sergipe tivemos grandes problemas relacionados ao hospital de campanha, denúncia do Ministério Público Federal,
tivemos problemas com o consórcio aqui do Nordeste, que comprou aqueles respiradores que nunca chegaram. O senhor também acompanhou esse tema e levou esses temas para a CPI em Brasília? Todos esses fatos foram relatados na CPI. Nós tivemos lá a aprovação de requerimentos da minha autoria, convocando governadores e prefeitos. Isso foi suspenso pelo STF. Nós recorremos dessa decisão e isso nunca foi a julgamento. A CPI acabou sem que o recurso fosse julgado pelo STF. Esse é um problema que nós temos, a falta de respeito a prazos por parte dos nossos ministros do Supremo. Nós requisitamos documentos referentes a todas as operações do Estado de Sergipe, você tem ciência disso. Esse material foi compartilhado aqui com o Estado de Sergipe, ou seja, nós tivemos alguma coisa em torno de 8 ou 9 operações aqui no Estado, afetando municípios, inclusive a capital e o governo do Estado. Todas elas estão em andamento, judicializadas. A questão do consórcio Nordeste, da mesma forma, já foi judicializada, nós já tivemos prisões naquele caso. O processo hoje, salvo engano, está no STJ por conta do potencial envolvimento de governadores. E isso deve avançar de uma forma agora dentro do sistema judicial, ou seja, Procuradoria-Geral da República, Ministérios Públicos locais e o STJ por conta do foro. O senhor foi amado e também foi odiado, principalmente durante a CPI da Covid. Isso Brasil afora e aqui em Sergipe também. Como o senhor analisa, como o senhor observa esse amor, e a palavra não seria ódio, mas desafeto durante esse período? Eu vejo como absolutamente natural, né? O eleitor brasileiro ainda se apaixona pelos políticos. Coloca o político na condição de um ídolo, de uma pessoa inatacável, uma pessoa que não tem erros, não tem defeitos, como se fosse perfeito, né? E isso é uma ilusão triste, inclusive, uma ilusão triste. O político nada mais é que uma pessoa que você contrata para um serviço. Governador, prefeito, senador, deputado, vereador, tanto faz. Você contrata e você espera que ele vá cumprir a sua missão. Quando não cumpre, você tem que ter a contestação, a mudança, e você vai ter a oportunidade de trocar no próximo ciclo eleitoral. Então, quando você faz as apurações e você confirma claramente os erros do governo Bolsonaro, os bolsonaristas apaixonados se incomodam, assim como os petistas apaixonados se incomodam quando eu recordo que o PT comandou um dos maiores esquemas de corrupção da história desse país. Mas são fatos. Fatos não podem ser, enfim, submetidos a paixões. São fatos, é a realidade. Se eu tenho um problema, se eu tenho uma doença, para curar, para encontrar a solução, eu tenho que acertar o diagnóstico. E o diagnóstico passa por reconhecer que o governo Bolsonaro errou demais durante a pandemia, o presidente da República, em especial, errou demais e continua errando. Ele minimiza a gravidade da doença, ele insiste em tratamentos que não funcionam, ele deseduca a população e ele retardou, em alguns momentos, toda a ação do governo federal. Nós já vamos agora, acho que pelo 4º ministro da Saúde, num período como esse. E um ministro que, diga-se de passagem, vem tropeçando nas próprias palavras, tentando ser candidato no seu estado, a Paraíba. Isso tudo é lamentável, tem que ser relatado para as pessoas. Eu tenho a obrigação de fazer o meu papel de crítica. Quem não gosta, paciência. Eu espero que, com o tempo, os fatos consolidem a compreensão do que é verdade. O senhor sempre foi muito combativo durante a Lava Jato, ao governo do PT, governo de Dilma, governo de Lula. E, em uma recente entrevista no Roda Viva da Cultura, foi feita uma pergunta semelhante: o senhor votaria em Bolsonaro ou em Lula? Aparentemente, o que foi trazido aqui para Sergipe, que o senhor disse, bem, num eventual segundo turno lá na frente, se sobrasse, eu votaria em Lula. Foi isso mesmo? Não. A pergunta feita pelo jornalista do Estado de São Paulo foi se eu subiria no palanque de Lula. E eu disse que não posso subir no palanque de uma pessoa na qual eu não confio, não concordo com as práticas. Isso é muito claro. Agora, a gente vai trabalhar para que no segundo turno a gente tenha uma alternativa de poder, nem Lula nem Bolsonaro. Se chegar lá e tiver Lula e Bolsonaro, ainda vai fazer a decisão de acordo com o pensamento do povo de Sergipe. Em 2018, quando eu declarei o voto em Bolsonaro, não precisava ter declarado, já estava eleito. E para lembrar as pessoas que têm uma memória curta, apesar da internet, eu fui eleito senador da República votando em Marina Silva, candidato pela Rede, número 18, 181. Quando chegou no segundo turno, por uma questão de lealdade com as pessoas, eu não sei trabalhar com mentira nem com enrolação, eu declarei o voto. Tem um projeto do PT, tem um projeto de Bolsonaro, os dois projetos têm problema, mas eu vou votar em Bolsonaro. Hoje eu posso dizer com tranquilidade que o projeto de Bolsonaro é muito ruim. É um governo incompetente, é um governo que não trabalha, um presidente da República que trabalha muito pouco, provavelmente o que menos trabalha na história do Brasil, com erros, com acobertamento de crimes por parte dos filhos, porque rachadinha é corrupção, e eu não vim para cá para passar a mão na cabeça de ninguém.
Mas isso não quer dizer que Lula virou santo. Lula continua tão culpado quanto sempre foi. A cúpula do PT se transformou numa quadrilha, como isso já ficou provado. E não é na Lava Jato, não. Porque tem gente que está escutando agora o nosso programa aqui e vai dizer: o juiz Moro foi suspeito, Gilmar Mendes declarou ele suspeito, o Supremo Tribunal Federal declarou ele suspeito. Então vamos esquecer a Lava Jato, vamos fingir que não teve. Vamos falar do mensalão. Quem presidiu o STF na época era o nosso colega aqui, ministro, nosso conterrâneo, Aires Brito, indicado pelo PT. E lá ficou comprovado que o Partido dos Trabalhadores comandava uma quadrilha que comprava apoio parlamentar, mensalão. É a mesma coisa que a gente está vendo agora com o orçamento secreto, e tem gente que apelida já de Bolsolão. Eu não tenho, Ricardo, nenhuma vocação para fingir que as coisas não existem. Essa é a realidade que a gente está enfrentando. Então vou trabalhar com toda a energia para tentar garantir alternativas para os brasileiros. Mas se der tudo errado, se chegar no segundo turno e tiver Bolsonaro e Lula, eu não vou fugir do país, não vou para Paris, como Ciro Gomes fez, que isso não é, na minha opinião, uma postura de quem quer ser líder. Vou conversar com os sergipanos e vou dar meu voto, de acordo com aquilo que o Sergipe determinar. Muito bem. Senador, a gente aqui no programa Audiência Popular, os ouvintes têm vez, têm voz, eu sei que o seu horário é até às 18 horas, então a gente vai aproveitar o máximo aqui para que eles possam participar. Eu sempre peço aqui aos meus ouvintes para que possam fazer suas perguntas, podem se indignar, não tem problema, só respeite a todos, inclusive a mim. Então vamos à participação. Ouvinte na linha ou áudio agora? Ouvinte na linha, agora 5h35, boa tarde. Alô? Alô? Quem está falando? É Antônio Carlos Copeiro, aqui de cirurgia. Ô, Antônio Carlos. Para todos, senador então. Foi um Feliz Natal também para todo mundo. Agora eu pergunto ao senador se ele pode, lá no Congresso, onde ele está, lá no serviço dele, dar uma futucada, rapaz, para ver se a lei é válida para o voto. Se é democracia, nós temos que votar no que quisermos. E no nosso país não é assim, é forçado a votar. Não é democracia, mano. Então nós temos que votar no que quiser. Ver se dá uma injeção por lá, se arranja alguma coisa. E olha lá se você, a galera não lhe malhar. Um abraço. Obrigado, Antônio Carlos, pela pergunta e pela participação aqui. Tem mais ouvintes na linha. Boa tarde. Áudio, vamos lá. Boa tarde, Ricardo Marques. Boa tarde ao senador Alessandro. Eu queria aqui externar minha alegria de ter o senador representando o nosso Estado, uma vez que ele, na sua campanha, fez as promessas contra esses corruptos e ele vem dia a dia mostrando para que está no Senado. Esse pessoal que fica falando contra, que ele se elegeu por causa de Bolsonaro, não tem nada a ver. Ele, primeiro turno, não votou em Bolsonaro. Segundo turno, aí sim, Bolsonaro tem que agradecer a ele, que ele votou. Foi ao contrário do pessoal dizia, não se elegeu para Bolsonaro, Bolsonaro se elegeu por causa dele. Ele conseguiu o voto. Continue assim, senador. O senhor está no caminho certo. Meus parabéns. Um abraço. Alberto. Valeu, Alberto. Obrigado por sua participação. Tem mais áudio na linha. Ouvinte na linha, boa tarde. Boa tarde, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem. Está falando aqui é seu amigo Betão. Betão. E agradeço vocês nos darem essa oportunidade. E eu fico muito feliz. Há muito tempo quero fazer uma observação ao senador, qual eu votei. Ele está lá com o meu voto. Ele não é senador, está senador. Durante 8 anos. Então tem muitas avaliações que ele vai fazer e vai me conformar no bom sentido desse voto que eu dei. Porque por alguns momentos eu posso falar como ele pode falar, que ele quiser ter triste. Força bem, Oi, Betão. Acho que é a ligação dele. Acho que teve problema na ligação, Betão. Qualquer coisa... Tá aí, Betão? Tá bem. Tá oscilando. É o sinal. Ele tá ruim, cara. Tá ruim, viu, Betão? Tá oscilando aí. Você tá saindo e voltando aí. Temos ouvido... Melhorou. Pode falar agora. Outra vez. Senador, o senhor tem conhecimento de uma visão administrativa a nível de Brasil, dos 10 ministros que são hoje, mas lá tem 10, e Ricardo Marques disse que ia ficar dessa situação.
se tem um projeto, se não é projeto, ou uma posição dos ministros a tomar uma posição referente à líquida do ICMS. Para nível de Brasil, eles tomar uma posição, por exemplo, a líquida do ICMS, 26%, mas de ser descontado 16%, um imposto da energia. Aí, a nível do Estado, já foi se acomodar em torno de 10%, e os governadores, e todos eles tomar essa posição, porque do jeito que está, não pode ficar. Se eu tenho conhecimento dessa situação, se é rica ou é fake news ou é mentira, sendo direto e objetivo. Um abraço. Obrigado, Betão, por sua participação. O Peter também, senador, pergunta aqui quais, segundo ele, os casos de corrupção denunciados ou levados pelo senador e quais deles foram investigados. Você pode responder o Betão, o Peter, teve também a participação do Alberto e do Antônio Carlos. Primeiro, Antônio Carlos, se não me engano, foi o Antônio Carlos perguntando sobre o voto facultativo. É interessante a discussão, acho que em breve o Brasil vai ter maturidade para isso, mas a preocupação que nós temos hoje é que com o voto facultativo você acaba dando um peso maior para o voto comprado. Nós sabemos que ainda é uma realidade no Brasil inteiro a compra e venda de votos. A Polícia Federal, o Ministério Público Eleitoral trabalha muito pouco nesse seara, né? Normalmente a cada 2 anos você vê a céu aberto as pessoas fazendo compra de votos. Então, enquanto não tiver isso resolvido, eu acho que o voto facultativo é um pouco complicado. Agradecer ao segundo ouvinte, Alberto, a questão do combate à corrupção, a questão da denúncia, a demonstração constante dos problemas que nós temos e que continuam existindo. As pessoas precisam entender que o líder do governo, que foi líder do governo de Fernando Henrique, de Dilma, de Temer, de Lula, é líder de governo de Bolsonaro. O sistema continua rodando. As pessoas têm que entender isso. Está lá, para todo mundo ver. Os processos continuam andando da mesma forma. O terceiro ouvinte perguntou sobre essa questão do ICMS. Pelo que eu pude entender, o Betão está querendo falar de uma decisão do Supremo que reduziu o valor das alíquotas de ICMS para determinados serviços. É uma decisão importante, ela tem um impacto muito grande nas contas das pessoas, por exemplo, a conta de luz, mas ao mesmo tempo tem um impacto no orçamento dos estados. Por conta disso, o Supremo está enrolando lá para tomar uma decisão final para aplicar essa decisão. O problema que nós temos na justiça no Brasil é que, como ela é muito lenta, quando vai decidir uma causa como essa, então quer dizer que o Estado de Sergipe, por exemplo, cobrava imposto além do que era correto, como isso demora muito para ser decidido, você tem lá um passivo de um tamanho imenso. E aí eles têm que fazer a chamada modulação dos efeitos, ou seja, eles vão ter que ver como é que eles fazem para aplicar sem quebrar o Estado. Porque o Estado não fabrica dinheiro, o Estado usa o dinheiro que arrecada através dos impostos. O ICMS faz parte dessa cesta com uma importância muito grande. Isso está em andamento. A expectativa era de decisão final dentro desse ano, mas a gente já está pertinho do recesso, essa é a última semana do Judiciário. Eu tenho dúvidas se vai acontecer. Mas, se não for agora, em fevereiro do ano que vem, a gente vai ter essa decisão. A última pergunta, que entrou acho que pelo Zap, do Peter, perguntando sobre casos concretos de corrupção. Não sei se está falando do Estado, do município. Não, do Brasil. No Brasil. Bom, a gente tem vários casos em andamento em todas as esferas, né? Agora, os casos referentes ao orçamento secreto começam a pipocar. Se as pessoas prestarem atenção, e essa é a minha área de trabalho, vão fazer as contas. Eu falei do mensalão. O mensalão vai estourar lá em meados, acho que de 2003, 2004, vai subindo, né? O tempo de maturação para apurações e investigações referentes à corrupção normalmente é esse, 2, 3 anos no mínimo. Esse é o ciclo que você tem. E vai acontecer da mesma forma agora. O orçamento secreto tem a distribuição de valores absurdos, sem transparência, por critérios políticos eleitoreiros, e o próprio ministro-chefe da CGU, Wagner Rosário, ouvido, atribuiu um percentual que ele imagina em torno de 10% a 20% de casos com desvios de corrupção. Então ele está falando de alguma coisa em torno de 2 a 4 bilhões de reais. Isso tudo tem que andar. O que a gente está tentando garantir são melhores mecanismos de transparência, para que você possa ter menos intervenção na Polícia Federal, menos desvio de verba propriamente dita, e menos ineficiência, porque a corrupção é um pedaço do problema. A falta de critérios, a falta de transparência, prejudica tanto ou prejudica mais ainda, porque, imagine, se eu estou falando que em 2 anos o orçamento secreto distribuiu quase 50 bilhões de reais, sem critério nenhum,
Então, quando o presidente do Congresso era Davi Alcolumbre do Amapá, o Amapá recebia mais. Agora é Rodrigo Pacheco de Minas, Minas recebe mais. O Estado de São Paulo, o Jornal Estado de São Paulo de hoje, traz detalhadamente a distribuição de verbas e mostra que cidades aqui no Ceará ou em Alagoas, uma vizinha da outra, uma recebe 100, a outra não recebe nada. Dinheiro público não é dinheiro para ser usado como eu quero. É para ser usado de acordo com o que a Constituição determina, no interesse das pessoas que mais precisam. Isso tudo tem que ser resolvido. Faz parte do nosso trabalho. A gente denuncia cotidianamente ao Supremo, ao TCU, ao PF, PRF, PGR, para que a gente possa ter resposta desses órgãos de controle. Quando nada funciona, a gente tenta pelo próprio Legislativo através de CPIs. Leonardo Lisboa, depois tem 3 ouvintes na linha. Senador, boa tarde. Há um tempo no Brasil reflete-se a respeito da forma como o Judiciário, em especial a Suprema Corte do nosso país, tem agido para com algumas decisões do Executivo, em especial do governo Bolsonaro. Ali por volta, na verdade, em 1824, a gente tinha a figura do poder moderador, que era o poder que o imperador tinha de acabar com os 3 poderes e ele próprio tomar a decisão. Qual a leitura que o senhor tem a respeito dessas atitudes que o STF tem tomado, que, na minha leitura política do caso, em concreto, se assemelha muito a esse poder moderador, visto que muitos dos partidos, inclusive o Cidadania, é um dos campeões nessas ações na Suprema Corte, para deixar de lado o poder do Executivo. Saber qual é a sua leitura a respeito desse fato? A gente tem que separar as duas situações, Leonardo. A primeira delas, num sistema democrático, no Estado Democrático de Direito, você tem o papel do Judiciário muito bem definido na Constituição. Então, quando, por exemplo, o presidente do Congresso Nacional encaminha para a sanção uma lei que está feita em desacordo com o que a Constituição determina, ou com o regimento interno da Casa, o caminho para se buscar o Judiciário. Vou dar um exemplo. Eu entrei agora no mandado de segurança do Supremo Tribunal Federal questionando a sanção da medida provisória que cuidou do Auxílio Brasil, porque ela foi sancionada em desacordo com o que foi votado. Então é natural da democracia, do bom uso da democracia, que você vai buscar o Judiciário. Isso aí, infelizmente, acontece muito no Brasil, por erros do Legislativo, por omissões do Legislativo, por erros e omissões também do Executivo. Mas você tem razão quando fala que alguns ministros ultrapassam essa linha. E eles se colocam, e o ministro Toffoli foi, digamos que, num ato falho, confesso em dizer, que tem a pretensão de atuar como poder moderador. Não cabe isso ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal deve se portar com a inércia que é natural do Judiciário. O Judiciário só pode se movimentar provocado e só pode se movimentar sempre dentro dos limites da Constituição. A Constituição seguramente não atribui ao Judiciário o papel de poder moderador. Acho que isso sumiu há mais de um século no nosso ordenamento jurídico. E não vai retornar. Não vai retornar. Agora, nós precisamos ter clareza de que em vários momentos o Legislativo, o Executivo falham demasiadamente. Eu falo muito isso com meus colegas e me impressiono, meus colegas senadores e senadoras, e me impressiono do quanto vários deles não se dão conta do que está escrito na Constituição, desconhecem totalmente, e não se incomodam de ultrapassar os limites, como hoje o caso mais gritante é esse orçamentário. As pessoas, quando escutam essa briga toda, quando vêm falar de, não, está brigando com orçamento secreto, tem uns apaixonados, Ricardo, que perguntam, você está brigando contra o orçamento de Bolsonaro? Na verdade é o contrário, eu quero devolver para Bolsonaro o papel de exercer esse orçamento, porque ele é do Executivo, e foi sequestrado pelo Centrão. Então o presidente da República, que é quem foi eleito para definir para onde vai o recurso dentro do seu plano de governo, não pode fazer isso porque o dinheiro foi sequestrado pelo parlamento. O que ele está brigando é para devolver dinheiro para Bolsonaro. Então, quando a pessoa escutar isso direitinho e entender, certamente vai mudar a sua opinião. O negócio é fazer o certo. E fazer o certo dentro do Estado Democrático de Direito, muitas vezes exige que você vá ao Judiciário. Você está ouvindo o programa Audiência Popular aqui pela Rádio Jornal. Ô, Ricardo Martins, mais uma pergunta. Mas tem os ouvintes na linha, professor, daqui a pouco eu retorno para o senhor. Sem problema. Boa tarde, Audiência Popular. Alô? Boa tarde. Quem está falando? Gildo, da Santa Distância. Oba, Gildo, pois não? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde para você, boa tarde para o nosso senador, né? Que votei nele na eleição passada. Hoje não votaria mais porque me sinto traído, porque ele foi eleito com o voto do povo e no outro dia ele foi subir no Palácio dos Valadares. Mas gostaria de fazer uma pergunta a ele. Ele está há 3 anos no Senado. Gostaria de saber quanto a nação brasileira paga um senador por ano para ele se manter lá no poder. Obrigado, Gildo. Obrigado por sua participação diretamente de distância. Anotado aqui, vamos para outro ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde.
Quem fala? Oi? Olavo. Pois não, Olavo? Tudo bem? Tudo bem. Ricardo, Luzia, rapaz. Pode dizer, Ricardo, você bem-vindo aqui a São Cristóvão. Quer dizer que foi o dia do serviço no Estado e o presidente Renan Senna, o doutor Marconi e o professor Joaquim, e os conselheiros estão em contrato com o governo que vai mostrar na televisão, no canal fechado, e também é o terceiro do Estado, e todos os conselheiros estão de 20, 50 reais cada coisa, 20 mil reais a gente está fazendo. É isso que a gente quer no Sergipe, e os que conseguiram quitar, os outros saíram que não pagavam. E aí que a gente quer no Sergipe. E o Santos, a Mito da Barra quer ser ouvinte, que ele está podendo. Senador, defendendo o senador do Sergipe, leva a caixeira, o senhor está representando bem o Sergipe, e o senhor fala, é uma pessoa honesta, ele está toda na televisão e fazendo o que disse que ia fazer. Ninguém quer senador para ser corrompido. O jeito do senhor é esse. Ele porque a família votou nele, e esse cara que votou no senhor. É isso que a gente quer do senador. É quando o presidente não faz, ele faz, assim que funciona. E não tenha vergonha de dizer que é sergipano. O senhor de fora, mas se eu for trabalhar, eu fui servidor público há 27 anos na idade, os colegas todos iam pegar muro comigo. Eu tenho mais dúvida do Estado, sou eu. E o senhor está fazendo, e dá opinião, e não fica. E como a gente vota, a gente diz quem votou, como eu faço. Aí Ricardo está no programa aí, que está na TV, e está fazendo seu trabalho com o vereador. Está vereador, pode ser deputado, ser candidato, e o senhor está como senador. E o senhor está fazendo o que o senhor disse que ia fazer. Os outros aí é conversa fiada, inventando história para o senhor aí. Faça isso, represente bem nossa terra, porque tem gente que tem vergonha de dizer. E o senhor, na CPI, o senhor falou o que tinha que falar sobre a opinião. Não mude a opinião. É isso que a gente quer, os políticos todos. E lá no Congresso o senhor faz para diminuir essa receita do senador, que é muito tempo que fica de recesso. Um abraço, obrigado mais uma vez. Obrigado, Olavo, por sua participação. Tem mais ouvinte? Vamos ouvir. Alô, boa tarde. Boa tarde, então. Quem fala? Oi? É Antônio Silva. Ô, Antônio. Pois não, pode falar. Ô, Ricardo, primeiro eu quero falar o seguinte, eu cheguei aqui no Recife 8h30 da manhã, né? 8h30 da manhã. E até agora eu estou aqui com meu filho. Porque o que estou dizendo é que o João Paulo só está pedindo vaso de intermédio, no hospital lá no caminho não está atendendo, no hospital do Maurício Franco não está atendendo. Então, quer dizer, não fiz nada. Então, quer dizer, só está atendendo aqui. Desde 8h30 da manhã, eu estou aqui com ele. Inclusive, ele foi chamado agora para tornar uma injeção. Foi atendido agora, aqui no Nestor. Tem mais de 100 pessoas daqui. Está vindo todo mundo para o Nestor. Isso está sendo uma vergonha. Desde 8h30 da manhã, eu estou aqui no Nestor. Então, meu filho, e outra coisa que eu quero falar. Esse senador que é iniciar, ele não representa serviço não. Essa é a maior pergunta que a gente botou. Essa é a maior pergunta que a gente botou. Esse daí foi contra o povo da internet. Isso aí só foi besteira na vida. Não ficou atrás de Bolsonaro, depois vira as costas. Para quem nunca teve a corrupção, Bolsonaro tem 30 anos de vida pública. 30 anos de vida pública, sem nenhuma corrupção. Senador, a maior vergonha é que você poderia ser o governador daqui do estado, você poderia fazer a prefeita de Mineira, mas é tão vergonhoso. E nem com o Daniel você fica coragem de correr atrás do mundo, porque você era vergonhoso, todo o Sergipe, não que você. Aproveite seus anos que você vai ter lá. Aproveite que você não volta mais não, porque se você não de nada, você não usa. Obrigado. Obrigado. Antônio Cida. Obrigado, meu querido. Vamos, já foi? Já. Agora, 5h53, temos 4 áudios, mas vamos lá, porque já está chegando na hora. Vamos lá. Bota logo os áudios. Já está anotando aí, né? Horário. Vai dar horário. Gostaria de saber, a Senal está falando, gostaria de saber, senador aí,
o que foi que deu nessa CPI da Lava Toga aí, que começou com toda a vontade por parte do senador, e depois essa CPI morreu. Por que ela morreu? Eu gostaria que ele desse explicações sobre isso. Vamos lá, Lava Toga. Boa tarde, Rádio Jornal. Aqui quem fala é Alisson Alves. No programa de hoje temos duas pessoas que realmente trabalham por Aracaju e por Sergipe. Nosso vereador Ricardo Marques e o nosso senador Alessandro Vieira. Passando aqui só para parabenizar os dois e dizer que os dois podem contar com o meu voto. Tanto o senador como o vereador, né, em futuras eleições pode contar com o meu voto e o voto da minha família. E Botou. Boa tarde, Ricardo Marques. Boa tarde, Ivan Tavares. Um abraço, meu amigo. Senador, eu fui candidato. Votei no senhor, ajudei o senhor. Fiz até doações na sua campanha. Mandei lá o comprovante de tudo. E o que eu queria é que o senhor desse uma olhada para a nossa classe aqui, dos vigilantes. Sergipe, e criar um projeto, levantar uma bandeira para que as pessoas só votem se quiser. Porque hoje esse é um país democrático, mas se a gente não votar, a gente não pode concorrer ao concurso público, a gente paga multa. Então está na hora de um político de sangue no olho, como o senhor, levantar essa bandeira. Um abraço aí, fico todos os Deus aí, uma boa tarde. Boa tarde, boa último. Boa tarde, Ricardo Marques. Boa tarde, senador Alessandro. Aqui é Valdo dos Móveis. Senador, parabéns pelo seu trabalho. E se eu fosse o senhor, eu sairia candidato a governador. Para presidente, fica muito grande, muito largo o senhor ainda. O senhor está no começo da sua carreira política. E com certeza o senhor vai ter o apoio de nós, sergipanos, para governador. Porque nós precisamos de uma cara nova para ver se esse estado muda. Viu, meu amigo? Vá por mim, viu? Senador, a gente tem dois ouvintes que estão na linha, presos. Dá para segurar? Meu problema só é porque a gente está em andamento na Comissão Mista de Orçamento. Entendeu? Vou ter que entrar ao vivo, vou pedir desculpa e fico à disposição com a equipe. Esses dois ouvintes encaminharem as perguntas, receberão as respostas individualmente. Perfeito. Gildo Distância falou que não vota mais porque eu subi no Palanque dos Valadares. Gildo, não aconteceu isso. Da mesma forma como eu declarei voto em Jair Bolsonaro, porque não queria votar no PT, eu declarei voto em Valadares Filho, porque não queria votar em Belivaldo. Eu não sou homem de me esconder, eu não posso me esconder. Não me escondia quando era um cidadão comum, que dirá como representante do povo. Você tem que falar o que vai fazer. E da minha parte você sempre vai saber exatamente o que eu estou fazendo. E ele perguntou também sobre salários. O valor anual de salário para um senador é alguma coisa em torno de 312 mil. Anual. Considerando que eu ganhava aqui como delegado, que eu sou delegado de fim de carreira, se desse os plantões, acho que é 2 mil a mais por mês. Não é? O salário lá não é essa coisa absurda. Absurdas são as vantagens. Tem muita vantagem, tem muito privilégio. Desse eu abri mão quando entrei, já economizei mais de 4 milhões de reais, comparando com outros parlamentares, inclusive de Sergipe, que não abrem mão de nada. Agradeço, alguns ouvintes elogiaram e, enfim, eu agradeço a todos eles, não vou ficar nominando aqui. O último deles foi o Valdo, muito obrigado pela compreensão do trabalho que ele vem fazendo. Também. Alisson, enfim. Ainda bem que a maioria acompanha o trabalho e faz a crítica, sugere a correção, mas faz isso com base em fatos, né, na realidade. Tem gente que trabalha não, com base em brincadeira de internet, desinformação, mentiras. Para isso, só o que eu posso pedir é que se informem mais. Então, primeiro, acho que é Antônio Cida, é isso? Cida, desejo saúde aí para o seu familiar, pelo que eu entendi, tem um familiar em atendimento na Nestopiva. Eu estive aí na Nestopiva 2 vezes com o Ricardo, acompanhado por Ricardo. Colocamos aí no Nestopiva R$1 milhão para melhorar o serviço e o atendimento. Através da CPI conseguimos movimentar todo aquele processo que mostra, enfim, o provável cometimento de crime no Nestopiva durante o episódio
da Covid, do atendimento a vítimas de Covid. E vou continuar trabalhando dessa forma, transparente, atendendo a quem mais precisa. Para colocar dinheiro aí no Nestopiva, eu não fiz acordo com o Edivaldo Nogueira, não fiz acordo com o empresário que é dono dos esquemas. Eu estive aí ouvindo o povo juntamente com o Ricardo, que é representante do povo. Esse é meu jeito de trabalhar. Se não gosta assim, não tem problema. Tem um monte de gente diferente para você votar. Aqueles que só aparecem de vez em quando, aqueles que fazem as coisas por acordo, por esquema, aqueles que estão no poder tem 30 anos e que deixaram na fila como está agora. A gente só muda com gente diferente, uma forma diferente de trabalhar, mesmo que desagrade em algum momento. Eu acredito muito na força do trabalho. O trabalho se impõe e as pessoas com o tempo vão se acostumando com gente que trabalha assim, de cara limpa, falando o que fala na cara, sem nenhum tipo de dificuldade. Senador, muito obrigado por sua participação. Pessoal, os ouvintes aqui da Regional, eu convidei o senador e disse, olha, os microfones lá são abertos e qualquer pessoa podia falar. Então ele já estava preparado para pessoas que iriam elogiar e que iriam criticar. E é um direito do cidadão. Então eu quero agradecer de verdade pela sua participação e venha mais vezes aqui para falar com o povo. Obrigado. Da próxima vez, com um pouco mais de tempo, como disse, acho que talvez alguém não tenha entendido, a gente está em processo de votação, estava suspensa a sessão da Comissão Mista de Orçamento, ela retoma agora. É essencial acompanhar essa etapa de orçamento. O orçamento é a lei mais importante, é que o povo menos presta atenção. Eu sempre faço o exemplo para as pessoas entenderem o tamanho do orçamento. A peça orçamentária brasileira, se fosse impressa em folha 4, papel, ofício, dá uma pilha de mais de 1 metro de altura. É lá que você resolve tudo. É lá, por exemplo, que a gente conseguiu no relatório setorial trazer mais 20 milhões para tentar atender a segurança hídrica, água para as pessoas que estão passando sede no interior. É isso que tem que ser feito de trabalho, mas eu preciso ir para lá agora e agradeço pelo espaço aqui, Ricardo, e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, senador Alessandro.